Falei que eu voltava, né? Olha eu aqui novamente para dar continuidade ao nosso curso de Direito Administrativo, mais precisamente ao nosso módulo sobre licitações. E antes de continuar, quero só recordar o seguinte: clica aqui nesse quadradinho, se inscreva em nosso canal e logo na sequência, aqui em cima tem um sininho, você vai clicar nesse sininho para que você seja notificado ou notificada quando eu postar as próximas aulas de licitação aqui no canal. E você não precisa ficar perdido, perdida, procurando a ordem dos vídeos. Combinado? Vamos lá então? Na aula anterior, nós fechamos falando sobre o princípio da moralidade dentro do processo licitatório. E hoje vamos recomeçar falando sobre o princípio da igualdade ou isonomia. Olha, esse princípio da igualdade ou isonomia é um dos princípios mais cobrados no âmbito da licitação. Então as bancas adoram elaborar questões sobre esse princípio. Só recapitulando aqui, quando eu estou me referindo ao princípio da isonomia ou da igualdade, eu estou me referindo à possibilidade que todas as pessoas devem ter de contratar com a administração, de participar de processos licitatórios. Então, quando eu crio regras, quando eu estipulo cláusulas que limitem a participação de certos grupos ou de certas pessoas, em tese, eu estou violando o princípio da igualdade ou isonomia, pelo menos em tese, tá bem? Então, isonomia significa dar o mesmo tratamento a todos os licitantes, a todos aqueles que desejam participar do processo licitatório. Mas vamos lá. Olha o que diz o artigo 3º, parágrafo 1º da Lei de Licitações. É vedado aos agentes públicos admitir, prever, incluir ou tolerar nos atos de convocação, ou seja, nos editais, cláusulas ou condições que comprometam, restringam ou frustrem o seu caráter competitivo, inclusive nos casos de sociedades cooperativas, e estabeleçam preferências ou distinções em razão da naturalidade, da sede ou domicílio dos licitantes ou de qualquer outra circunstância impertinente ou irrelevante para o específico objeto do contrato. E por enquanto eu paro por aqui. Então veja, deixa eu te explicar melhor o que está escrito aqui nesse inciso 1º. Está dizendo o seguinte: se está sendo publicado um edital de licitação, nós temos que entender que nesse edital de licitação não podem existir cláusulas restritivas, cláusulas que restringam a participação de determinadas pessoas ou de determinados grupos sem qualquer fundamentação lógica, sem qualquer fundamentação razoável, proporcional. É isso que está dizendo aqui. Então essa vedação não é absoluta. Não é absoluta. O que se proíbe são cláusulas que violem a razoabilidade, o bom senso, a proporcionalidade. É isso que se veda. Vou te dar um exemplo. Suponhamos que um determinado município ele esteja precisando realizar uma licitação para a aquisição de combustível para abastecer os veículos do município. São quantos veículos? Sei lá, suponhamos que sejam 300 veículos. Um município pequeno, são 300 veículos. Ok. E aí, eu tenho um posto de gasolina que fica no município a 30 quilômetros de distância daquele município que está fazendo a licitação, tá? Quem está promovendo a licitação é o município A. Eu tenho um posto de gasolina no município B, que fica a 30 quilômetros de distância. E aí, eu tive conhecimento do edital de licitação. E lá no edital de licitação do município A, existia uma cláusula dizendo: somente poderão participar do processo de licitação os postos de gasolina que estejam distantes a no máximo 10 quilômetros da garagem principal da prefeitura. No município A existem 4 postos de gasolina. 4. Um está distante 8 km, o outro 6 km, o outro 5 km e o outro 2 km, tá? Todos os postos de gasolina estão dentro do município A, esses que eu citei, tá bem? Só que aí veio esse posto de gasolina do município B. Quando ele viu aquela cláusula edital dizendo que os postos de gasolina têm que estar distantes a no máximo 10 quilômetros da garagem da prefeitura,
O que esse posto de gasolina do município B entendeu? Opa! Essa cláusula aí, prevista no edital, restringe o caráter competitivo da licitação. Por quê? Porque estabeleceu uma preferência, uma distinção em razão da sede ou domicílio do posto de combustível. E aí? O que você acha? Essa distinção, essa restrição é louvável, é cabível ou não? Qual é a sua opinião? Bem, eu particularmente entendo que nesse caso a restrição é razoável. Ela respeita o bom senso. Sabe por quê? Porque olha só, vou tomar uma aguinha aqui. Olha só, vamos supor que para abastecer o veículo da administração, o motorista tem que se deslocar 30 quilômetros do município A até o município B, permitindo que o posto do município B participe da licitação, né? Então, quero abastecer esse veículo aqui. Eu rodo 30 quilômetros para ir, 30 quilômetros para voltar, para abastecer aquele veículo. E aí? Mas a gasolina do posto do município B é mais barata. Ainda assim, o que levamos em conta aqui não é só o combustível. Levamos em conta também o prazo de deslocamento. Então, às vezes eu preciso de, sei lá, meia hora para ir, meia hora para voltar. Olha o tempo que o motorista está perdendo. Isso tem um desgaste do veículo. Tá entendendo? Então, eu não posso dizer que qualquer tipo de cláusula que restringe a participação de determinadas pessoas seja ilegal. Viole a Lei 8.666. A gente tem que verificar também se essa cláusula está em conformidade com o princípio do bom senso. Ou melhor, o princípio da razoabilidade. Ficou claro para você? Então, a gente tem que analisar o caso em concreto. Cuidado com as pegadinhas de prova. Agora, o próprio parágrafo 1º, aqui no finalzinho, ele tem uma exceção. Ele diz, ressalvado o disposto nos parágrafos 5º a 12 deste artigo e no artigo 3º da Lei 8.248. Então, o próprio artigo 3º, parágrafo 1º, estabelece expressamente duas exceções, ou seja, duas situações em que nós vamos ter uma distinção, ou seja, uma preferência, e ainda assim não será ilegal. Quais são essas hipóteses? Vamos lá. Primeira hipótese, margem de preferência, que é essa aqui, nos parágrafos 5º a 12 do artigo 3º. Margem de preferência. Deixa eu explicar rapidamente o que seria essa margem de preferência, depois a gente bate um olho aqui no decreto. O que é uma margem de preferência? Margem de preferência é o seguinte, em alguns momentos, quando a administração estiver promovendo uma licitação, se nós estamos falando de um produto manufaturado nacional, ainda que aquele produto manufaturado nacional foi fabricado aqui no Brasil, ainda que aquele produto seja mais caro que um produto manufaturado estrangeiro, a administração vai optar por esse manufaturado nacional. Professor, mas ele é mais caro. Sabe por quê que a administração vai optar por esse produto? Porque o valor, apesar de ser mais caro do que o estrangeiro, do que o importado, ele é mais caro, mas está dentro da chamada margem de preferência. E essa margem de preferência já está prevista onde? Expressamente no edital. Tá ok? Vou te dar um exemplo para ficar mais fácil de entender. Olha só. O decreto 7.546 de 2011 define a margem de preferência normal como diferencial de preços entre os produtos manufaturados nacionais e serviços nacionais e os produtos manufaturados estrangeiros e serviços estrangeiros, que permite assegurar preferência à contratação de produtos manufaturados nacionais e serviços nacionais, tá? Exemplo, Decreto Federal 7.713 de 2012, que estabelece a aplicação de margem de preferência nas licitações realizadas no âmbito da administração pública federal para aquisição de fármacos e medicamentos. Professor, então esse decreto estabelece margens de preferência para quando a administração for adquirir medicamentos? É isso mesmo. Quer conhecer um pouco mais? Olha só. Olha essa tabelinha aqui, Ela está dentro desse decreto aqui, tá? Que é o 7.713. Nós temos vários decretos, só peguei um para você conhecer o exemplo na prática, tá? Mas temos diversos decretos estabelecendo margens de preferência para diversos produtos e serviços diferentes. Então, olha só. Aqui nessa coluna, nós temos os produtos, tá? Os medicamentos. Achei um que eu conheço aqui, insulina, tá ok?
Então vamos supor que a administração pública queira comprar insulina. Não tenho nem noção de preço de insulina, tá? Acontece que o próprio edital estabeleceu uma margem de preferência de 8% para todos esses medicamentos. O que significa isso? A administração quer comprar, sei lá, 1 milhão de frascos de insulina. 1 milhão de frascos de insulina. Cada frasco de insulina, só você entender melhor, tá? Cada frasco de insulina foi cotado com um valor mínimo de R$100. Quem apresentou esse valor mínimo de R$100 foi uma empresa estrangeira, tá? Esse produto é produzido no exterior. Então veio uma empresa estrangeira e disse o seguinte, ó, administração brasileira, eu vendo para você cada frasco de insulina por R$100. Foi o menor preço que nós tivemos naquele processo licitatório. Entretanto, teve uma empresa brasileira que apresentou uma proposta de vender insulina para a administração pelo valor de R$107, tá? R$107. Nós tivemos aqui, ó, uma empresa que apresentou R$100, a outra 102, a outra 104, só que todas essas aqui são estrangeiras. A brasileira que ficou mais bem colocada no processo licitatório foi essa aqui, que apresentou um valor de R$107. Pergunta, a administração pode adquirir esse produto manufaturado brasileiro dessa empresa, mesmo sendo R$107? Pode e deve. Por quê? Porque a margem de preferência para os produtos manufaturados nacionais, que são os medicamentos produzidos aqui no Brasil, nesse caso, é de 8%. Então, se a empresa brasileira apresentasse um valor de até R$108 por frasco, ainda assim a administração poderia contratar com essa empresa brasileira, sendo que se o produto for manufaturado, produzido aqui no Brasil. Tá ok? Então isso é margem de preferência. É, professor, mas está se estabelecendo uma diferenciação, né? Está se estabelecendo aí uma preferência para a empresa brasileira. Estamos sim, com certeza. E isso está muito claro, isso está muito evidente. Estamos estabelecendo aqui, sim, uma margem de preferência. Só que essa margem de preferência encontra respaldo na lei e no próprio texto constitucional. Tá ok? Por quê? Porque lá está escrito muito bem que o Estado brasileiro tem que promover o desenvolvimento nacional e o desenvolvimento das empresas brasileiras. Então nós temos uma disposição legal autorizando e essa disposição legal possui suporte no próprio texto constitucional. Tá bem? Então isso é margem de preferência. Não vamos aprofundar aqui agora em margem de preferência. Só quero que você entenda a noção de margem de preferência para a gente poder avançar. Então, o estabelecimento de margens de preferência no processo licitatório não viola o princípio da isonomia ou igualdade. Grave isso aí. Já caiu em prova, não foi uma vez só não. Foram várias as vezes, tá? Então grave essa informação aí. Ó, a segunda exceção é o que está escrito no artigo 3º da Lei 8.248/91, tá? E o que diz o artigo 3º? Os órgãos e entidades da administração pública federal, direta ou indireta, as fundações instituídas e mantidas pelo poder público e as demais organizações sob o controle direto ou indireto da União darão preferência nas aquisições de bens e serviços de informática e automação, observar a seguinte ordem. Então, quando a administração for adquirir bens e serviços de informática ou de automação, vai ter que dar preferência primeiro para os bens e serviços com tecnologia desenvolvida no Brasil. E bens e serviços produzidos de acordo com o processo produtivo básico na forma a ser definida pelo Poder Executivo. Tá vendo aqui? Então aqui nós estamos estabelecendo uma outra preferência, uma outra distinção. Entretanto, essa preferência ou essa distinção estão previstas onde? Estão previstas no próprio texto da lei. Então elas não violam o princípio da isonomia, não violam o princípio da igualdade. Guardou a informação? Cuidado, hein? Isso é muito cobrado em prova. Portanto, tenha muita atenção. Ok? Pois bem, antes de fechar o princípio da isonomia, ainda quero que você conheça esse artigo 3º, parágrafo 2º, que de tudo que nós vimos aqui até agora, esse talvez seja o mais cobrado, né? As bancas adoram cobrar esse dispositivo. Olha o que ele diz. Em igualdade de condições, como critério de desempate, será assegurada preferência
sucessivamente aos bens e serviços. Então, em determinado momento, nós pegamos um edital de licitação e percebemos que naquele edital de licitação não existia a fixação de qualquer margem de preferência, tá? Não tinha margem de preferência estabelecida naquele edital, ok? Era competição pau a pau, vamos dizer assim, né? Aí, nós tivemos participando uma empresa A e uma empresa B, tá ok? Essa empresa A é estrangeira, só que os bens que ela vai vender para a administração são produzidos no Brasil. Ela é estrangeira, capital estrangeiro, mas ela produz os bens aqui no Brasil, tá ok? E essa outra empresa B, ela é brasileira, capital brasileiro. Entretanto, os bens que essa empresa quer vender para a administração brasileira, para a administração pública brasileira, são bens produzidos no exterior. Os bens são produzidos na China, tá? Apesar da empresa ser brasileira. Aí vem o seguinte, né? Ó. Essa empresa A apresentou uma proposta de R$100 por unidade vendida. Era 1 milhão de unidades, por exemplo, né? E essa aqui apresentou também R$100. Então elas estão empatadas. E agora? Como elas estão empatadas, qual das duas empresas será a vencedora? Aí nós vamos analisar item por item aqui, ó, para saber qual vai ser a vencedora. Tá ok? Primeiro critério de desempate: bens produzidos no país. Então olha esse caso aqui, ó, a empresa é estrangeira, mas os bens são produzidos no país. Esses aqui são produzidos no exterior. Então, ó, de cara, a empresa A foi a vencedora da licitação no primeiro critério de desempate. Tá ok? Ah, mas e se ambos os bens de ambas as empresas estivessem sendo produzidos no país? Passaríamos para o segundo item de desempate. Produzidos ou prestados por empresas brasileiras. Tá ok? Então essa aqui, ó, apesar de o bem ser produzido no exterior, é prestado por uma empresa brasileira. Tá vendo? Então a gente vai passando item por item até conseguirmos efetivamente definir qual seria a empresa vencedora. A pessoa, eu sei que não acontece, mas só por hipótese. E se mesmo depois de utilizar todos esses critérios, permanecêssemos no empate, aí teríamos que fazer um sorteio. Então, se prevalecesse aqui o empate, aí nós teríamos que fazer um sorteio. Tá bem? Então, atenção a esses detalhes, viu? Atenção a esses detalhes, porque podem parecer simples, mas são muito cobrados em prova. Então, isso é o que nós tínhamos para falar sobre o princípio da isonomia ou igualdade, que, por sinal, ele é muito amplo. As bancas adoram cobrar porque são muitas informações. Então, a minha dica para você de cara é a seguinte, tá? Anote aí. Muita atenção ao artigo 3º da Lei de Licitações. Você tem que decorar parágrafo por parágrafo, inciso por inciso do artigo 3º da Lei de Licitações. Porque o artigo 3º, juntamente com os artigos 24 e 25, talvez sejam os mais cobrados em prova quando o assunto é licitação. Ficou claro? Então faça uma leitura muito atenta desse conteúdo para evitar algumas gafes na hora da prova. Pois bem, por hoje era só. Mas antes de finalizar, lembre-se de dar o seu joinha aqui no vídeo, lembre-se de postar o seu comentário aqui embaixo e lembre-se de compartilhar e indicar este vídeo para os seus amigos. Isso é o que eu lhe peço em troca, porque quanto mais pessoas acessarem este vídeo, mais conteúdo de qualidade eu continuarei gravando para postar para você aqui no nosso canal. Combinado? Bons estudos e até a próxima aula. Tchauzinho.